E a gente vai direto agora para uma informação do Rio de Janeiro. Notícia triste, sempre um caos o Rio, né? Notícia urgente. 2 pessoas foram baleadas durante um confronto entre criminosos de facções rivais. Isso na zona oeste ali da cidade. Kenzo, mais uma vez, os cariocas acordam com pânico, desespero, o barulho dos disparos, que infelizmente tem sido algo cotidiano ali, um cenário de violência, né? Pois é, cenário de violência, Dani, e que nos preocupa bastante, preocupa todo mundo bastante, porque a gente inclusive recebeu imagens aí do momento da madrugada desse tiroteio, tá? No momento em que os disparos começaram a ser feitos, você acompanha agora nas imagens, então, 2 pessoas foram baleadas durante esse tiroteio entre os criminosos rivais, tá? Foi na Estrada do Sertão, na comunidade do Sertão, né, que fica entre o Anil e o Rio das Pedras, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. Tá aí as imagens para vocês do confronto, então, entre traficantes aí nessa madrugada. Inclusive, as informações que chegam pra gente é de que 2 pessoas foram vítimas, tá? 2 pessoas foram baleadas, uma mãe e uma criança, tá? Uma mãe e um filho. Essa é a informação que chegou pra gente aqui da polícia, então, de que 2 pessoas foram baleadas, uma mulher e uma criança, mãe e filho, muito provavelmente, e nas redes sociais os moradores da região disseram, inclusive, exatamente isso. A polícia militar levou essas vítimas para o hospital ali da região, na freguesia mesmo, tá? O caso, inclusive, está sendo investigado pela 41ª Delegacia de Polícia e será encaminhado para a 32ª DP. De acordo com a Polícia Civil, as imagens das câmeras de segurança da região foram requisitadas e as diligências ainda estão em andamento para acompanhar os desdobramentos desse caso, mas o que assusta bastante são esses disparos, né? Essa violência, essa truculência em que os moradores do Rio de Janeiro, mais uma vez, em mais uma semana, começam a semana com uma triste notícia como essa. E, Kenzo, semana passada a gente finalizou, né, aqui no Primeiro Impacto, mostrando mais uma tragédia no Rio de Janeiro, tragédia causada pelos criminosos, uma operação deflagrada pela polícia do Rio de Janeiro na manhã da última sexta, acabou com 3 pessoas mortas num intenso tiroteio, 3 trabalhadores. O Renato Oliveira, de 48 anos, estava no interior da linha 493, quando foi atingido na cabeça durante esse tiroteio. Outra vítima também que acabou perdendo a vida, infelizmente, foi o Paulo Roberto de Souza, de 60 anos, era motorista de aplicativo, morador de Lilópolis, na Baixada Fluminense, também foi atingido. E o Geneilson Eustáquio Ribeiro, de 49 anos, era um caminhoneiro, saiu de casa de Xerém, também na Baixada, e infelizmente acabou perdendo a vida. Por que eu estou destacando? Porque é sempre a população que paga, é sempre a população que é atingida, é sempre uma bala perdida que vai na cabeça de alguém que está saindo para trabalhar, que está indo levar o filho na escola, como é esse caso que a gente traz hoje, mas o cenário é o mesmo, é esse aqui que a gente está ouvindo nas imagens, gente. É pânico, é desespero, é barulho de disparo, você acorda, você não tem paz, você não tem um mínimo de dignidade para receber de volta o que você faz todo dia, que é pagar os seus impostos, é sair todo dia cedo, é trabalhar, levar seu filho na escola. É o mínimo de dignidade que o morador do Rio de Janeiro não tem. Essa operação deflagrada foi no Complexo de Israel na semana passada, onde existe uma intensa ação da polícia ali do Rio de Janeiro para tentar prender um dos principais criminosos de uma organização. Mas é uma guerra constante, né, Kenzo? Infelizmente. Pois é, uma guerra constante e que traz vítimas inocentes em todo esse tiroteio. Fica quem nesse fogo cruzado, Dani? Ficam as crianças, ficam as mães de famílias, ficam os trabalhadores que precisam subir e descer a favela sempre que precisam, então, trabalhar, precisam fazer esse deslocamento. Então, tá aí a imagem para vocês, à esquerda do vídeo, do tiroteio que aconteceu ao longo dessa madrugada na região oeste do Rio de Janeiro, então, região de Jacarepaguá, que trouxe 2 vítimas, uma mãe e uma criança, que foram encaminhadas para o hospital da região ali de freguesia. Então, tá aí a imagem para vocês e a triste informação de que mais pessoas inocentes que estavam simplesmente transitando, praticando o seu direito de ir e vir, né, de subir, de chegar até a sua casa ou de sair da sua casa em direção aos seus compromissos, mas que foram vítimas de mais um tiroteio entre traficantes rivais ali dessa região.
E o que a gente fica se perguntando a gente sabe que é um trabalho incansável da equipe da polícia ali do Rio de Janeiro, a gente tem a sensação, parece que é uma terra sem lei, mas tem um trabalho da polícia sendo feito, mas é um trabalho de enxuga-gelo. Que a polícia vai, faz uma operação, apreende uma certa quantia ali de uma certa quantidade de armamentos, 1 ou 2 pessoas vão presas, mas a ponta mesmo, né, a cabeça dessa organização criminosa ainda não conseguiram prender. Então, assim, quem paga, olha que cena humilhante. Você está saindo de casa para trabalhar. Muitos dependem de um salário mínimo e quando a gente fala de salário mínimo, é mínimo. É uma pessoa que vive com um pouco mais de R$1.300 para pagar um aluguel, para pagar um botijão de gás que custa R$100, para pagar uma conta de luz que estamos na tarifa vermelha, porque agora é época que falta luz, que falta tudo, que chove e tudo mais, que não tem condições às vezes de dar uma vida digna para o filho, mas está ali, trabalhando. Aí o que acontece? Ele sai de casa, é surpreendido por um tiroteio entre polícia e bandido, perde a vida, é a esposa que dá o último beijo no marido. E até quando a gente vai ficar aqui relatando casos como esse? Porque essas vítimas, Kenzo, infelizmente, viram estatísticas, mas não tem que virar estatística, tem que virar motivo de revolta para que as forças de segurança façam alguma coisa. Não dá para a gente trazer aqui no Primeiro Impacto todo dia um trecho, como se a gente estivesse falando de um filme policial. Não é um filme, é vida real. São pessoas reais que estão perdendo as suas vidas na mão da criminalidade e isso tem que parar. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.